E mais um episódio, mais uma terça-feira para quem acompanha a gente ao vivo, para quem não estiver acompanhando, o dia que vocês puderem ver, puderem assistir, vai ser um prazer, porque realmente a gente tem feito o nosso podcast com muito amor. Estou passando a bola agora para a Vivi, porque ela vai apresentar o nosso convidado de hoje. Olá, hoje nós estamos aqui com Felipe Gonçalves, viúvo, pai da Sara, cursou 2 faculdades, advocacia e jornalismo, e hoje atuando na área da advocacia. O Felipe perdeu sua esposa em 2024, que descobriu um câncer logo após o nascimento da sua filha, a Sara, que hoje tem 4 anos. O Felipe hoje vai compartilhar sua história com a gente. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Bia. Obrigado, Vivi, pelo convite. É bom compartilhar essa história, né, que eu vivi. Foi bem pesada, bem particular, Sim. mas é a primeira vez que eu acho que eu falo em público sobre essa história, que a gente sempre fica mais introspectivo. Sim, imagino. E poder compartilhar, porque eu sei que muitas pessoas passam pela mesma situação. Teve até uma menina em Niterói que foi bem parecido, que descobriu um câncer no nascimento da filha e faleceu tem uns 15 dias no mesmo hospital que a minha Meu esposa Deus. faleceu. Só que a menina era mais nova, tinha uns 27 anos. Então, revivi aquele momento, mas é sempre bom compartilhar para dar força para quem passa por isso também. Certo. Caramba. E Felipe, como é que você conheceu a sua esposa? E quantos anos vocês viveram juntos? Eu conheci a Leidiane nas equipes jovens de Nossa Senhora, que é um movimento da Igreja Católica. Ela fazia parte de uma equipe, eu de outra, a gente acabou se conhecendo, viramos amigos, começamos a namorar, e entre namoro e casamento foram 8 anos juntos. Foram mais ou menos 4 anos de namoro, mais uns 4 anos de casamento. E aí ela engravidou, né? Sim, a gente casou em 27 de novembro de 2020, a gente descobriu a gravidez em fevereiro de 2021. E como foi essa gravidez? Essa gravidez foi bem turbulenta, porque a gente descobriu logo no pré-natal, que é muito importante fazer esse exame de pré-natal, Muito. que a Sara nasceu, ia ter onfalocele, que é quando a barriguinha não fecha por completo e ficam os órgãos para fora. Então ela já teria que passar por uma cirurgia bem de início, assim que nascesse. E a médica que passou essa informação pra gente não soube passar a informação de forma correta. Meu Deus. Que ela mesmo falou assim, ó, se a sua filha nascer com síndrome de Down, dê graças a Deus. Foi. Então, imagina. Você pode falar qual foi o hospital, Felipe? Então, foi uma médica particular. Tá. Não foi Não um foi hospital. ainda no hospital. Tá. Então, a gente ficou, pais de primeira viagem, fazendo essa notícia da onfalocele, só que acabou, como o próprio médico disse, foi uma bebê perfeita com um pequeno defeito de fábrica. É uma má formação, né? É uma No má intestino, formação. no fígado e... Na verdade, a barriguinha não fechou por completo Sim, e os pra órgãos poder ficam para fechar fora. os órgãos. Isso. Ah. E a gente descobriu, eu falo que na nossa vida teve vários anjos. E a primeiro anjo que apareceu foi a doutora Tânia Micucci, que é uma obstetra aqui de Niterói, que a médica inicial tinha falado pra gente fazer um exame que ia para os Estados Unidos para descobrir a doença da nossa filha. E a doutora Tânia falou assim, ó, esse exame é só para saber se ela vai ter um problema futuro. Curtam a gravidez. Curtam o momento. Que bacana. Então, aproveitem e se vier com alguma doença, vocês vão querer abortar, gente? De jeito nenhum. Então, quando vier, mas curtam a gravidez. E ela soube passar isso pra gente. Tanto que foi ela que fez o parto da Sara e tudo mais, com auxílio do Ângelo também, que é o anestesista, que é o meu amigo também, que foi da IJNS, das equipes Jovem Nossa Senhora. Então, foi uma equipe de anjos que apareceram na nossa vida no momento certo, para que a gente pudesse passar esse momento dessa gravidez mais tranquilo. E no final da gravidez que foi mais pesado, porque o câncer já estava no corpo da Lidiane, porque ela tinha um pequeno câncer de mama. Só que era muito pequeno que nenhum exame poderia diagnosticar. Calma aí, pra gente tentar entender isso. Durante a gravidez, a Lidiane, grávida da Sara, vocês descobriram na gravidez que era menina? Sim. Não, o pequeno câncer de mama que você diz não existia? Não Ou foi vocês diagnosticado? sabiam? Não foi diagnosticado. E com os hormônios da gravidez, acabou que teve a metástase. Porque o corpo da mulher recebe uma Sem bomba que de... vocês soubessem. Sem que a gente soubesse. Mas ela não apresentou nenhum sintoma, vocês não desconfiavam de nada. O único sintoma que teve foi que a Sara, principalmente na reta final, ela ficou o tempo todo sentada no período gestacional. E a perna direita da Leidiane, que foi onde o fêmur dela quebrou,
Doía muito. Só que todos os médicos, todos os exames davam como se ela estivesse pinçando o nervo ciático da Lidiane. Então, eu falei assim, assim que nascer, a dor passa. Que é muito comum na gravidez, É. né? Então, só que a noite anterior, a gente ficou na casa da mãe da Leidiane, que o parto seria de manhã. E a casa da mãe de Leidiane tem muitos degraus de escada. E ela subiu com aquele barrigão, descemos no dia seguinte e nada aconteceu. A Sara nasceu por volta de 8h20 da manhã. E à noite, na primeira vez que ela foi levantar da cama para tomar banho, quando ela pisou no chão, o fêmur quebrou. Meu Deus, gente. Então, a gente fala que foi Deus que botou a Moni no fêmur, porque ela com aquele barrigão, subindo aquela escada toda, não aconteceu nada. Sim. E logo depois, quando ela com a barriga sem o peso do bebê, né? Pisou no chão, quebrou o fêmur. Na primeira vez que ela pisou no chão, Pisou no chão, teve a quebrou. neném, pisou no chão, quebrou o fêmur. Quebrou o fêmur. Ela teve 8h20 da manhã, à noite, quando vai tomar o primeiro banho, Sim. pós-parto, ela quebrou o fêmur. A Sara já tinha nascido. Já tinha nascido. E já tinha Já estava na UTI neonatal. A Sara operou 3 dias depois do nascimento. Não tinha operado ainda. No mesmo hospital onde nasceu. Isso. Foi ali, fala que foi uma das piores noites, porque nenhum remédio dava conta da dor da Lidiane, então ela teve momentos de sair de si, e nenhum remédio dava conta da dor No dela. caso de alucinar de dor. Alucinar mesmo de dor. Eu nunca vi uma situação daquela, foi um dos momentos mais difíceis, essa foi uma das piores noites na minha vida. No dia do nascimento da Sara. Para completar, a gente estava no meio da Covid, então ninguém podia entrar no hospital. Foi em 2020. 2021 que a Sara nasceu. A gente estava no meio da Covid, ninguém podia entrar no hospital, só era eu e ela ali. E aí aconteceu isso tudo, quebrou o fêmur, e aí veio a notícia. Sim, aí corre pra lá, corre pra cá pra descobrir o que era. Aí uma médica me chamou no corredor, falou assim, Felipe, tem rabo de porco, focinho de porco, só falta fazer o ronque-ronque pra falar que é o câncer. Eu tô falando isso de forma mais didática, né? Porque tá toda tomada. Ela tava com 5 regiões do corpo já com metástase. Tava no seio, 2 na coluna, no fêmur e na bacia. E sem nenhuma indicação de dor, de sentir alguma coisa, nada durante a gravidez? Os exames davam uma pequena alteração, mas nada que fosse levar ao câncer. Ao diagnóstico concreto, né? Aí, eu falei, mais anos apareceram na minha vida, né? A doutora Ana Beatriz Ribeiro e o doutor Marcos Saravago, que são oncologistas, que também faziam... A Ana Beatriz fazia parte da minha equipe da JNS, das equipes de Ave Nossa Senhora. Chamei eles no hospital, que eles nem faziam parte do corpo médico. Eles foram lá de primeira. Aí a Ana Beatriz, que está acostumada, né? Ela chorou na minha frente. Falou assim, Felipe, eu nunca vi um diagnóstico tão pesado. Agressivo, né? Foi sorte ou milagre dela ter sobrevivido à gravidez e principalmente ao parto. Não era para ela ter sobrevivido. Por isso que eu falo que a Lidiane foi um milagre nas nossas vidas, porque a gente teve a honra ainda de ter mais 2 anos e meio dela com a gente. E como foi para você receber a notícia assim? Sua esposa, você acabou de ter um neném e a sua esposa está com câncer. Como foi para você receber a notícia que a sua esposa estava com câncer? Então, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei por 2, 3 dias somente eu sabendo da notícia. Não sabia como passar para ela, não sabia como passar para ninguém, né? Eu fiquei meio que desesperado, assim, de uma forma automática, né? Tudo que eu estava vivendo no hospital. Morando no hospital, né? Morando no hospital. Morando. Felipe... Eu fiquei internado junto com elas. Sim. E aí, como é que ela reagiu ao diagnóstico? Como foi? De que forma foi? Quem contou e qual foi a reação dela? Então, quando eu chamei a doutora Ana Beatriz e o doutor Marcos no hospital para me ajudar, né? Que a doutora Marcela também ajudou muita gente, Marcela Cardoso. O Marcos, ele é oncologista dessa parte mais de frente, de informar, de tudo. Ele conversou comigo, eu falei assim, doutor Marcos, se você puder contar para ela, vai ser melhor, porque eu não vou saber dar essa informação, a gente não sabe essa informação. E ele contou para ela de uma forma tão suave, mas tão suave, que acho que a ficha dela não caiu de momento. Tanto que ele conversou comigo antes e falou assim, Felipe, essa vai ser a pior noite da vida de vocês. Porque quando a pessoa sabe da notícia que tem um câncer, é a pior noite da vida. E não foi a nossa pior noite. Ela recebeu de forma tão suave, ele soube passar de uma forma tão tranquila, que eu acho que a ficha não chegou a cair de primeira para ela. Esse médico é do hospital? Não. Ou ele foi lá para... Ele foi lá como... Ele era namorado dessa minha amiga Ana Beatriz, agora eles são casados. Então, e agora é um grande amigo meu da minha família.
Meu Deus do céu. E ela reagiu de forma serena, você quer dizer? Não foi de forma serena, foi de forma, tipo, acho que ela não... Como estava tendo coisas acontecendo ao mesmo tempo, da operação do fêmur, ela tinha acabado de operar o fêmur, estava naquele pós-operatório, então Filha, né? a filha na UTI, ela não podia visitar a filha porque ela não podia sair da cama, Meu Deus. ela só conseguiu visitar a Sara, acho que foi uma semana E a depois. Sara não podia sair da UTI. Não podia sair da UTI Porque neonatal, da casa da estava com operação. problema. Então eu ficava entre o quarto da Lidiane e a UTI. Eu conheço todos os cantos do hospital hoje. Ela ficou aonde? Ela ficou no CHN. CHN, Aqui em Niterói. imaginei. Eu conheço todos os cantos, atalhos. Agradeço muito a equipe do CHN que me ajudou muito nesse momento. Às vezes a mãe dela ia para o hospital, eu ia para neonatal. Mesmo não podendo, eles abriram essa sessão por causa da situação, entendeu? Então eles me ajudaram muito nessa época. Meu Deus. Foi bem complicado, correria, e meus pais também me ajudaram muito de, tô indo aí, tô levando uma roupa para você, porque eu tava internado junto com as duas, não podia dar o luxo de sair para voltar. Claro. Tá, e agora me fala mais de você. Assim, como que foi isso pra você? Você ter recebido essa notícia, né? Eu já te fiz essa pergunta, mas eu queria que você falasse como é que você se sentiu, como é que você recebeu, você achou assim, cara, não tem mais jeito, minha esposa vai morrer, ou você falou assim, não, a gente vai lutar, a gente vai conseguir, eu sei que você é muito cristão, a tua família né? Então, como é que foi isso pra você? Como é que você recebeu isso? Como é que foram esses dias no hospital? Conta pra gente assim com detalhe, os dias mais difíceis, como é que você encarou isso? Então, esses 3 primeiros dias para mim foram os mais difíceis, porque quando você recebe essa notícia, nós que somos leigos, né, de medicina, a gente já associa o câncer à morte. A minha esposa está com câncer, vai morrer. Não Sim. tem outro escapatório. O que eu aprendi nessa caminhada que eu tive com ela é que não é bem assim. Tem muitas curas. Muito, demais. Milagres acontecem o tempo todo. Então, eu meio que vivi um pouco no automático. E depois eu pensei, não, eu tenho que viver dia após dia. Eu não posso sofrer com o que vai vir a acontecer. Eu quero viver o agora. Se ela vier ter a cura lá na frente, Um dia de cada perfeito. vez, né? Se ela vier a falecer, eu não quero sofrer com o possível falecimento dela na frente. Eu quero aproveitar ela agora, nesse momento, ter todo o momento com ela. Eu acho que isso me ajudou muito. E eu brinco também, né? Essa situação que eu falava com o doutor Fernando, que era meu psicólogo, assim, eu não tô com problema nenhum, o problema é seu. Tô jogando tudo nas suas costas, você que se vira aí pra absorver tudo que eu jogo em cima de você. Que ele me ajudou muito a superar esse momento, principalmente que eu criei processo de ansiedade muito grande, então tive que tomar remédio de ansiedade porque tudo veio à flor da pele, então o doutor Fernando me ajudou muito nesse momento. Ela falou assim, meus problemas estão tudo nas suas costas, você que absorve aí, porque eu tenho que viver aqui, tenho que ter uma filha e tenho uma mulher para cuidar. Gente, não dá para Mensurar. não dá para qualificar em 3 não tem como, porque, enfim, como é que é a relação, como é que é em relação a Sara, né? Qual o suporte que você tem e como que você lidar com ela em relação à mãe? Ela sabe que teve uma mãe, ela sabe quem é a mãe, você mostra foto, como é que é isso? A Sara, desde quando a Lidiane foi internada pela última vez, né? Foi em julho de 2024, que ela começou a ter crises maiores. O Fernando me indicou a doutora Carol, que acompanha a Sara até hoje, que é a psicóloga, e ela veio junto com a gente trabalhando todo esse momento com a Sara de hospital, porque ela não podia visitar a mãe no hospital, que a mãe ficou no CTI por muito tempo, então ela não podia entrar no CTI. Então a gente sempre trabalha com a Carol de forma mais lúdica possível, né? No início a gente falava que a mãe virou estrelinha, né? Ela tá lendo estrelinha. Até hoje ela fala assim, apareceu uma estrela, olha a mamãe ali. Ela sempre fala isso. E eu sempre falo com ela, por exemplo, apareceu um arco-íris, que às vezes a luz refrata no espelho, aparece um arco-íris na sala, olha o presente que a mamãe te mandou aqui. Ela mandou o arco-íris. Aparece uma borboleta dentro de casa, invade a borboleta, mamãe mandou uma borboleta para você de presente. Então eu sempre trabalho dessa forma mais lúdica, nesses últimos momentos desse ano, principalmente, que ela já está associando essa forma lúdica à morte. De perdi a mãe, minha mãe morreu,
Que Ela ela questiona. sabe que existiu a mamãe, que ela saiu de dentro da barriga da mamãe Não, ela Ediane. tem, a Leidiane, ela tem memórias. Eu, na época, eu comprei um AirPod, né? Um branco pra Aham. mim e um rosa pra mãe dela, pra Leidiane. Então, quando eu uso agora o rosa, ela, por que você tá usando o fone da minha mãe? Então, se tem um estojo, alguma coisa, ela sabe, não, isso aqui era da minha mãe, isso aqui era ela sabe exatamente o que era da mãe dela. Ela tem uma memória completamente ativa. é, não, nunca vou deixar Ah, que bom. ela perder essa memória ativa da mãe. Isso é uma coisa que eu sempre falo com ela. Eu falo assim, ó, sua mamãe era uma pessoa tão boa que o Papai do Céu resolveu levar para morar com ele. Então, eu tomo conta de você aqui na Terra e quando o papai não tá olhando, é a mamãe que tá tomando conta de você. Então, você não pode aprontar com ninguém, não pode fazer malcriação nem nada, que a mamãe tá de olho sempre em você. Então, sempre trabalhar essa forma mais lúdica com ela, porque não adianta forçar uma coisa para criança que ela não vai entender ou vai traumatizar. Tem fotos, eu mostro fotos para ela, vídeos eu evito para não confundir a cabeça dela. Tipo, como minha mãe tá nesse vídeo, não tá aqui comigo, né? Sim. Isso a gente evita um pouco mais fotos, lembranças, coisa. Eu vinha muito aqui com sua mamãe, a gente vinha muito aqui, então, tipo, coisas a gente sempre tenta não deixar morrer essa. E hoje é mais fácil pra gente por conta de fotos, da tecnologia, então isso ajuda muito a gente. No passado, eu imagino com as pessoas passaram que não tinha como, né? Meu Deus. Mas hoje em dia a tecnologia ajuda a gente muito com isso. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que as pessoas devem estar um pouco mais curiosas e querendo saber. Me conta dessa história, desde quando ela ficou doente, né? Porque ela ficou doente em 2021 e morreu em Isso. 2024. Ele ia 24. falecer em 2024. Conta pra Isso. gente esse período, a cura, se ela ficou bem, se ela voltou pra casa, essas indas e vindas do hospital, quando que ela foi. Conta um pouquinho da história de quando ela ficou doente até o falecimento dela. Como é que foi? A gente descobriu em 2021, né? Ali em novembro. Ela ficou 28 dias internada, principalmente por conta da operação do fêmur. E ela e a Sara tiveram alta no mesmo dia. Na verdade, a Sara teve alta 3 dias antes. Foi numa segunda-feira. Aí na quinta-feira, se eu não me engano, falha a memória. Aí a gente conversou com o hospital, pediu para estender a Sara mais 3 dias na neonatal para poder as duas saírem juntas. Elas saíram juntas. Aí ela ficou um pouco acamada por conta do fêmur, que não é uma operação fácil, não pode andar, não pode, tem todo um trabalho. E depois, aos poucos, começou a fazer a quimioterapia e tudo mais. Com a quimioterapia pesada, o que aconteceu? Ela estava tomando remédio por causa do fêmur e a quimioterapia. O que aconteceu? A placa do fêmur quebrou. Por quê? Deus. Porque um remédio bateu com o outro, Uhum. entendeu? Então, foi coisa do corpo mesmo. Aí teve que passar por uma nova cirurgia para botar uma nova placa. E começou a quimioterapia. Aí de vez em quando ela tinha que fazer uns exames que... Agora me falou o nome da memória do exame. Que ela tinha que ficar 24 horas sem contato com a Sara, porque ela recebia Tipo uma radiação? uma radiação. Sim. Então, Sim. aí a Sara ficava ou com a minha mãe ou com a minha sogra. Então, a gente sempre tinha... A nossa rede de apoio era muito boa. Não posso reclamar de nada. Tanto meus pais quanto os pais da Leidiane, eles precisavam, eles estavam ali, ia lá para casa, dormia lá em casa, a gente deixava a Sara com eles. Então, a gente teve essa facilidade com ela. Então, ela teve essa quimioterapia muito forte. Aí depois passou por um momento de radioterapia. Aí em 2023, o médico, o Dr. Vitor, que acompanhou a gente esse tempo todo também, que estava sempre ao nosso lado, junto com teve até a Kênia e a Lara, que são duas enfermeiras do CHN, que ela fez o tratamento lá aqui. Hoje a Kênia e a Lara são minhas amigas íntimas, de conversar, de tudo. Eu tenho escutado falar muito bem do CHN, assim, da humanização em relação a algumas doenças que as pessoas que ficam internadas lá, enfim, que bom que você teve esse apoio todo, porque não deve ter sido fácil, né, Vivi? Não, eu posso falar, porque eu fiquei internada, eu tive um problema também, assim, as enfermeiras lá, eles ajudam muito a você a se recuperar e o seu emocional. Sim, tanto que a Laila, ela vai em todos os aniversários da minha filha até hoje. Então a gente que criou um legal. vínculo com a família, sabe? legal. Tanto que quando teve a notícia do falecimento dessa menina agora, mês passado, né? Eu mandei mensagem pra Laila, eu falei assim, como você está? Que é uma coisa que eu sempre vivi o dia a dia, mas eu sempre via também, acabei ficando amigo de todo mundo dentro do hospital, né? Sim. Aí quando teve esse falecimento, aí deixa eu voltar pra gente Claro. seguir a linha temporal. Aí em 2023 o médico chamou a gente e falou assim, ó, teve remissão. Ela está praticamente curada.
Você acreditou nessa cura? Você achou? Muito. Claro, Muito. ainda mais Imagina. acreditando fielmente em Deus. Muito, Então, muito. pronto, agora a minha esposa tá curada. Quando foi? Em 2000 e... 23. Tá. Aí tá curado e tal, tanto que parou a químio, parou tudo, já tava fazendo um tratamento mais brando, né? Só pra manter os hormônios, manter tudo direitinho. Que era, o câncer dela era RH positivo. Que ele era ruim, só que não era tão ruim quanto o negativo. Aí veio 2024. Em 2024 ela voltou a ter vômitos, mal-estar. Aí nos exames o câncer tinha voltado. Só que aí voltou com RH negativo, que era o mais agressivo. Aí veio a fatídica momento que ele foi pro fígado. No momento que vai pro fígado ali, infelizmente é um caminho sem volta. Fatal, né? Então a gente foi tratando, mas não podia fazer transplante, não podia fazer nada, porque já tinha tomado uma proporção muito grande. E em agosto de 2024, infelizmente, veio o falecimento dela. E eu sempre falei, como o CHN me ajudou muito, eu sempre pensei muito neles. E a Leidiane, como não podia trabalhar, ela se especializou em fazer arranjos permanentes. Com flores, esses arranjos permanentes. E ela, né, tinha feito alguns pequenininhos para vender, para trabalhar. E quando ela veio a falecer, eu fiz que tinham exatamente prontos lá no ateliê dela, que tinha lá na minha casa, o número exato do número dos profissionais que trabalhavam com ela no CHN ou em outros lugares. Ela não fez para eles, ela fez para vender. Mas eu fiz questão de embrulhar, de fazer uma carta próprio punho para cada um. E eu fui no CHN e entreguei pessoalmente. A Kênia não estava mais no CHN, eu já trabalhando no Niterói Dor. Eu fui no Niterói Dor e entreguei para cada um arranjo dela para agradecer o tratamento deles com a gente. Porque a gente sofre, mas eles são profissionais que também sofrem. Que eles vivem com a gente dia a dia. Tem coração, né? E a gente, às vezes as pessoas não pensam neles. Pensam que é tudo no automático, mas eles sofrem. E eu que eu frequentei naquele CHN ali 2 anos e meio, eu sei bem como eles sofrem. Sofrem, vibram, a gente vibra quando alguém cura, vibra. Então eu fiz questão de presenteá-los com com o arranjo que ela fez. Meu trabalho foi só embrulhar, fazer a carta e entregar para eles. Assim, ó, o que vocês precisarem, ainda mais que eles sabiam que eu sou advogado, precisou alguma coisa de advocacia, me procura que eu faço questão de ajudar vocês pelo apoio que vocês me deram. Claro. Felipe, e assim, como é que foi para a família da mãe da Leidiane, né? Qual o contato dela com você e com a Sara? Como é que, porque mãe, a gente não ameniza a dor do marido, de jeito nenhum. Mas quando a gente pensa que uma mãe tá perdendo uma filha, né? Com uma doença tão agressiva, a gente, como mãe, a gente se coloca no lugar, né? Ninguém pensa em perder uma filha com 36 anos de Nunca. câncer. Uma mãe não pode enterrar um filho, de jeito nenhum. Mãe não pode Não pode. perder filho com 100 não anos, existe isso, né? A mãe dela sofreu muito, teve um luto muito pesado, o pai dela também, o irmão dela também, né, que é o padrinho da Sara. Eu acho que o que ajudou mais o padrinho dela, que ajudou os pais, né, foi que ele é seminarista hoje, então eu acho que esse lado espiritual ajudou muito ele. E foi um momento muito difícil, né? Tanto que a gente tentava blindá-los ao máximo. Eu e o Leison, que é o irmão dela. Só tem um irmão. Só tem um irmão. Tanto que quando a gente soube que o médico veio falar assim, Felipe, infelizmente não tem mais jeito. Ou a gente entuba e tenta esperar vir um milagre, ou faz o paliativo. E isso é muito difícil, porque é a vida dela na minha mão. Isso aí pra mim foi uma das decisões mais difíceis na minha vida. Que vai sofrer, né? É um egoísmo, né? Deixa ela embora e sofro eu, ou ela sofre pra eu ficar aqui um pouco mais com ela. É muito difícil. Aí eu falei com o doutor Vitor, doutor Vitor, é o seguinte, quem está na cama não é mais minha esposa, o corpo dela está ali. Que ela já não estava mais com a crise hepática, o cérebro começa a viajar, ela tinha crise de falar assim, você está sequestrando minha filha, não quer deixar ver minha filha, algumas coisas assim que a gente sabe que não estava mais ali. Eu falei, doutor Vitor, o máximo que possa ser mais tranquilo para ela essa passagem. E aí eu conversei com ele, com as médicas do CTI, né? E o que a gente fez? No horário de visita, eles flexibilizaram para a Leidiane. O que eu fiz? Eu fiz um grupo gigante no WhatsApp com os melhores amigos e familiares. E a gente fez lista de visita para a Leidiane. Então ela não sabia, mas todos estavam ali para se despedir dela. Então todos os melhores amigos dela, todos os familiares puderam ter esse momento com ela. E deu até um
um boom positivo para ela, porque ficar ali no hospital vendo as mesmas pessoas, então todos os melhores amigos que estavam ao lado dela foram ao hospital. Teve E a até uma mãe? confusãozinha que invadia. Eu falei, não, tem uma fila. Então, e o meu relacionamento com eles até hoje é muito bom. E a mãe dela, nesse momento, assim, de idas e vindas do hospital, a mãe dela, como é que era a mãe dela? Ela estava quase praticamente inconsolável, né? Porque ela não, como posso dizer, Como que é o não nome dela? aceitava a Maria de Socorro. Ela não aceitava que uma filha, como Não, você não dá mesmo pra falou, aceitar, não. Não dá pra aceitar, e não. eu Não tem como. entendo perfeitamente a situação dela, sabe? E hoje ela me chama de filho, eu chamo ela de tia, eu chamo o pai dela. Eu estava até comentando isso, é uma coisa assim muito difícil. Eu perdi meu pai também, e a gente, mesmo uma pessoa muito doente e quase morrendo, ainda é diferente de quando você recebe a notícia assim, morreu. Porque a gente sempre acha que vai ficar bom, né? Então, assim, para uma mãe, para ela, e eu passei isso com outras pessoas também, uma pessoa já quase morrendo, inclusive com o pai do Berg, e a gente sempre acha, mas não tem jeito, não vai ter. Como foi para a mãe dela a notícia assim, morreu? Porque enquanto a gente não fala morreu, isso eu falo como filho, eu imagino como mãe seria, eu acho que ainda é pior. Quando a gente não fala, eu vi algumas mães passando por isso, enquanto a gente não fala assim, morreu, a gente ainda tem lá, no fundo, a gente ainda acredita que Deus vai fazer um Claro, milagre, que claro. vai acontecer alguma coisa. A gente não acredita nessa morte. Não, de jeito Como nenhum. foi para a mãe dela quando chegou e falou assim: olha, faleceu? Quem deu a notícia e como foi para Então, a gente, nessa reta finalzinha, né, que já tava mais esperando só mesmo os batimentos cardíacos pararem, que já tava em falência dos órgãos, a gente acampou dentro do CTI do CHN. Aí ficou eu, a minha sogra, o irmão da Leidiane, o pai da Leidiane, praticamente morando no mesmo quartinho ali, todo mundo junto. Então a gente foi acompanhando no momento fatídico, que até foi um momento que eu saí do quarto, porque meu pai estava na recepção, fui falar com meu pai. Aí quando eu voltei, eles estavam abraçados com ela, que ela tinha falecido. Porque os batimentos cardíacos abraçados com com ela, a Lidiane? com a Leidiane. Sim. Porque eles que estavam ali Com a no mãe dela. momento. Eles estavam Ela ali morreu com seu pai no quarto. com os pai pais dela. dela. Os pais dela. os O meu pais pai estava na dela. E a recepção. mãe dela. E você Foi com no seu pai momento na que eu saí. recepção. Aí quando eu voltei pra lá, já tinha acontecido. Aí tava o pai e a mãe dela com ela. Com ela e o irmão. Então ela fez a passagem com Com a família. com a família ali. Eu também estava ali, só que foi no momento que eu fui na Você recepção e voltei. Foi nesse Deus momento. sabe de tudo. Eu falo com todo mundo, tipo assim, fico triste, lógico, né? Até voltar ao dia a dia, fiquei meio que enclausulado, né? Principalmente com a ansiedade, que eu tava com uma crise de ansiedade muito grande. Que eu não tenho o que reclamar, mas sim agradecer esses 2 anos e meio que a Lidiane ficou com a gente. Porque não era para ela ter sobrevivido à gravidez, não era para ela ter sobrevivido ao parto. Então, Deus, um milagre, cada um tem a sua crença, Claro. fez com que ela ficasse com a gente 2 anos e meio e deixasse a memória na Sara desses 2 anos e meio. E deixou esse presentão pra gente, que é a Sara, que é a coisa mais linda, minha paixão da vida toda. Ô, Felipe, antes de chegar esse dia trágico, né, do falecimento da Leidiane, qual foi o pico, o pior momento da doença? O pior momento que vocês passaram da doença com ela? Foi quando eu soube da notícia do paliativo. Porque ali não tinha mais volta. E a gente blindou. Não tinha mais o que fazer, né? Aí a gente blindou os pais dela de todos os jeitos, até que eu estava no trabalho, que eu trabalhava no escritório. Eu recebi uma ligação da mãe dela falando assim, ó, Felipe, Leidiane vai morrer. Falei, como assim, dona Socorro? Aí a enfermeira falou que ela vai entrar em paliativo. Aí eu liguei pro meu cunhado, o Leite, e falei assim, ó, corre pro hospital, que deu ruim, contaram pros seus pais. Aí ali foi bem pesado, porque juntou eu e ele, com os pais na recepção, pra contar tudo, e ali foi que a ficha dela caiu, que não tinha mais volta. Lógico que tem aquele, como a Vivi falou, né, aquele pontinho de milagre, mas infelizmente ele não tinha mais volta. Aquele momento ali do desespero, a mãe gritou, o pai caiu em lágrimas. Ali foi, porque aí foi uma dor compartilhada, sabe? De aquele momento, tipo, não tenho mais o que fazer, infelizmente. Então vamos tentar fazer com que ela, nesses últimos momentos,
tenha o máximo de paz possível. Que é onde a Vivi te perguntou, né? Se você tinha esperança, claro, Sim. porque acredita em Deus, coisa e tal. Mas no momento em que vem um diagnóstico exato, né? Uma afirmação de que não tem mais jeito, o mundo acaba ali, né? Sim, só que, como eu falei, tipo, eu tava meio que num automático, principalmente por conta da Sara. Mas a Lidiane chegou a saber que ela não tinha mais cura? Não. Não, vocês não passaram A nada gente disso não. pra ela. Eu falei com todo mundo, assim, não Não. quero. Tá com algum problema na rua, chegou no quarto, não existe problema nenhum, não E ela pode reclamar. acreditava na cura dela? Sim, ela Até o final. Até o final, até o máximo que a gente conseguiu estender, né? A gente não deixava ninguém falar. E se alguém falasse, eu acho que eu perdi meu réu primário contra a pessoa. Mas a gente tentou blindá-la ao máximo, porque como não tinha cura, se eu falo para uma pessoa que não tem cura, a pessoa pode definhar mais rápido. Lógico. E a gente sempre, como a Bia falou, a gente espera um milagre. Então, a gente ficou até o final, tipo assim, pra que falar pra ela? É uma formação inútil. É que nem eu converso muito com a psicóloga da Sara. Eu não tenho necessidade hoje de levar a Sara no cemitério onde a mãe foi enterrada. Não. Porque são pequenos detalhes. Pra que eu vou dar esse sofrimento pra Sara? Deixa eu te fazer uma pergunta em relação à Sara, posso? Sim. Sobre o que a Sara teve, ela tá completamente curada? Sim, agora em julho, ou vai ser dia 4 ou dia 20 de julho, ela vai passar por uma cirurgia, mas é uma cirurgia para Reconstrução. É uma reconstrução do músculo, porque a onfalocele, ela deixa o músculozinho aberto por conta dos órgãos. Sim. E quando você opera bebezinho, o músculo é muito frágil, Sim. então o ponto não finca. Então, com 4, 5 anos, ela faz uma operação para juntar um músculozinho só, e a cicatriz, diminui a cicatriz, fazer tipo como se fosse uma estética também, né? Porque fica uma cicatriz na barriga inteira. Talvez igual como a gente faz uma abdominoplastia, só Sim. que seria na vertical. A cirurgia da Sarinha foi na horizontal? Isso, foi na horizontal. Então, tanto que o corte da cirurgia vai ser no mesmo corte. A gente já começou a fazer os procedimentos Mas fora pré-operatórios. isso, ela tem uma vida normal. Normal. Que Ela foi legal. literalmente uma bebê perfeita. Você conhece ela, Vivi? No aniversário dela de 3 anos. Então, você vê eu conto nos dedos quantas vezes eu fui pro hospital com ela como um resfriado forte. Ela nem resfriado pega. Olha, é uma fofa. Às vezes quando eu tô com ela, a mãe dele vai lá em casa. Tem um gênio igual da mãe. Linda. E ela é linda. Tem um gênio. Eu vou Fala um sofrer. gênio igual o da mãe, é assim, bem proativa. Bem explosivo, bem. Eu vou sair, você vai aonde? Tem que dar explicação para uma criança de 4 anos. E hoje vocês moram com quem? Hoje Como? De que jeito? Tive que voltar a morar com meus pais, porque cuidar de uma criança de 4 anos, numa casa, trabalhar, não tem condições. Aham. Então, a princípio, meus pais foram morar comigo para não ter essa ruptura da Sara de mudança drástica. E desde o ano passado, se não me engano, em julho, fui para casa dos meus pais para poder. Meus pais ficam com ela na parte da manhã até levar pro colégio. Aí meus pais buscam no colégio, eu fico a parte da tardezinha e noite com ela, porque eles têm os compromissos dele na igreja, essas coisas todas. E eu fico com ela essa parte de dia, parte de noite. E os pais da Leidiane, Lidiane o tempo inteiro presente. Eu brinco que a gente vive uma guarda compartilhada, né? Eles pegam no colégio de 15 em 15 dias na sexta-feira e entregam na segunda. Mas sem nada de judicialização, nem nada. Tudo na amizade. Até esse final de semana aconteceu uma coisa engraçada, que era o final de semana deles. E eu esqueci, até peço desculpa pra Marina e pro Guilherme, do aniversário da filhinha dele de 2 anos, da Marina Bragança, acho que Vivi conhece, lá da igreja. Conheço. Pega aí, amiga. E eu tava num retiro de Pentecostes, a minha mãe ligou, você esqueceu do aniversário da filha da Marina? É hoje 4 horas, eram 4h30, eram 4 horas da tarde. Eu falei, meu Deus. Aí eu liguei pra ele e falei, tio, olha só, esqueci do aniversário da filha da Marina. Posso buscar ela aí? Lá, a gente tá no mercado municipal, passa aqui e busca ela. Então a gente tem uma relação muito boa quanto a isso. Aí eu passei lá, busquei ela, levei eles em casa, aí eu fui pro aniversário, chegamos no aniversário a tempo ainda. O Réveillon, por exemplo, eles passaram longe, não passaram aqui, passaram na casa familiar. Eu passei o Réveillon na casa deles. Eles deixaram a chave comigo, que eu passei na casa dos padrinhos da Sara em Caraí.
Aí pra dormir, eu fui pra casa deles dormir. Então a gente tem uma relação muito próxima, muito Que boa. legal. E ela pega a Sara quando quer. Não Sim, tem- ela só não pega quando quer, porque tem um colégio. Ela Ah, mora no Engar, a gente existe mora na uma- região mas oceânica. sem Existe atrapalhar a uma rotina, se ela logística. quiser um Sim. final de semana. Não, pode, esse é o problema. Então, Existe uma logística que é da que Sara. é toda em Da prol da Sara. Sara, né? mas sempre assim, esse final de semana tem como trocar? A gente troca, a gente tem uma abertura muito grande com eles, E sabe? como a mãe dela tá hoje? Superou ainda? Não, hoje tá bem melhor, tá É. bem... Superar ninguém supera. Não tem como você enterrar um filho Eu falo que é superar, uma né? montanha-russa, né? Às vezes você tá É muito isso, é bem, um às vezes looping, você isso. lembra, aí você vai indo... A Sara ajuda muito, eu acho, né? Também, Sim, né? não, a Sara é nossa bengala, nossa força. A gente não usa ela como bengala, mas ela é nossa Mas força. Ela tem não mais deve- força que a gente. Ela não deve ter ideia do que ela faz para Sim. eles se manterem Ideia. vivos. Sim, a Sara é o meu princípio de vida Você de ficou tudo. 4 anos casado Quase 4, 3 anos e pouco, quase 4 anos. e você descobriu o câncer, você estava com quanto tempo de casamento? A gente casou em 2021, em 2020, com um ano. Um ano. A gente casou dia 27 de novembro, a gente descobriu o câncer dia 14 de novembro do ano seguinte, que foi quando a Sara nasceu. A Sara nasceu dia 10. Foi praticamente um ano depois. Sara nasceu dia 10 de Novembro. No dia do aniversário do pai da Bebel, do tio Valgio. Verdade, 8h20 da manhã. Eu tenho até uma tatuagem aqui que tem todos os dados, que é o horário, quantos quilos, a altura, tudo dela aqui. E a gente perguntou assim muito dos pais, né, da Lidiane e tudo, mas a gente não perguntou dos seus pais. Como é que foi aí pro teu pai, tua mãe, você tão jovem assim, né, casar e por um ano passar por isso, eles terem agora um compromisso, porque querendo ou não, a sua mãe ganhou um bebê, Sim, sim. né? A sua mãe, como é que foi pra sua mãe a rotina? Como é que foi essa convivência? Como é que ela encarou isso, seus pais? Não, meus pais foram minha base, minha muleta, minha vista, meu tudo, né? Eles me ajudaram de tudo que eu podia. Eles iam no hospital, levava roupa pra mim, porque no hospital não tinha como lavar roupa, eles levavam as roupas pra mim. Brigavam comigo, você tem que ir pra casa dormir pelo menos um dia pra você descansar, sair desse ambiente. Depois que a Lidiane faleceu, eles se abdicaram da casa deles para vir morar comigo, para me dar todo esse apoio. Eles foram minha base. Sem eles, eu não sei onde eu estaria. Eles foram. Agora, eu tenho briga em casa, porque os avós ficam me mimando demais, eu sou policial mal, eu tenho que dar apertada, né? Não pode dar doce. Aí quando vejo, tá com doce. Aqui, ó, a neta. Avô, não tem entendeu? como. Não compra essa briga que você vai perder. Abre a geladeira, tá cheio de chocolate na geladeira. Não pode dar chocolate. não Chega compra assim. essa briga. E o bom é que eu tenho uma abertura muito grande com a Sara, e a Sara conta, né? Ela fala assim, ó, a vovó me deu doce hoje de manhã. Criança conta. Então, tipo, eles foram minha base. Sem eles, não seria nada. Felipe, eu quero deixar aqui um beijo para a mãe da Lidiane, para os seus pais, para o pai dela, para o seu cunhado, para o seu sogro, porque a Bíblia diz que existem ex-esposas, ex-maridos, viúvos, mas não existem ex-sogro, né? O sogro e a sogra. Juridicamente também. Também? Também. Mentira, Sogra é pra eu não sempre. sabia. Sogra pra sempre. Sogra pra sempre. Que legal, que bacana. Então, ainda mais tendo uma relação dessa. Quer dizer, que legal, que bacana no Sim. seu caso. É. Né? Que existem Não, casos no que a meu gente também. não. Mas, enfim, muito obrigada por você ter vindo. Eu acredito que a gente vai ter aí um Segundo número 2 episódio. aí dessa. Porque tem outras coisas que a gente gostaria de saber, de aprofundar. Em relação à criação da Sara, em relação às pessoas envolvidas nisso tudo. Foi muito legal você falar sobre os profissionais que ajudaram. Isso é muito importante. E a gente queria que você olhasse para aquela câmera lá e que você deixasse uma mensagem, um conselho, né? O que você falaria para pessoas que estão passando por problemas parecidos com esse que você passou, que vocês passaram? De que forma alguma coisa e Deus pode ajudar nisso aí. Primeiramente, obrigado, Bia. Obrigado, Vi, pelo convite. Estou sempre de portas abertas para que vocês precisarem. O que eu posso falar para as pessoas uma coisa que me ajudou, porque cada um tem sua particularidade. Viva o dia a dia. Não sofra com o que pode acontecer. Faça com que a pessoa viva. Faça com que a pessoa participe do dia a dia de forma mais leve. Faça com que
seja uns pequenos momentos ou antes do milagre, da cura, possa viver, não sobreviver. E você vivendo o dia a dia, você passa essa forma mais amistosa, uma forma mais de amor para a pessoa, para que ela possa passar por esse momento que é muito difícil. Só quem vive o câncer sabe a dor do câncer. Nós que somos familiares, mesmo ao lado, a gente não sabe qual é a dor do câncer, só a pessoa que está vivendo. Então faça com que seja mais leve possível. E se alguém quiser depois me procurar, tiver passando situação, minhas redes sociais, meu telefone. Fala Tá, teu Insta aí, apesar que vai estar em todas Sim. no YouTube, no nosso Insta do programa, mas fala o teu arroba, por favor. O meu Instagram é @Filipe_ADV. Meu nome é um pouco diferente, é FILIPPE_ADV. E estamos aí para ajudar, para poder Sim. aconselhar. Aconselhar não, porque cada um tem sua particularidade, mas passar um pouco do que a gente viveu e vive o dia a dia. Não somente com quem está com essa situação, mas também quem está saudável. Com Porque a gente não certeza. sabe o dia da manhã. Verdade. Com certeza. Gente, um beijo, Vivi. Um beijo, obrigado, Felipe. Muito obrigado sua disponibilidade, tá? O teu tempo, a gente sabe que é precioso. Muito obrigado por você ter vindo. E a gente deseja para você felicidade, sorte, um futuro Saúde. esplêndido para você, para Sara, que você consiga superar. A gente sabe que é difícil, mas que você consiga superar e que você tenha uma vida linda. Você é muito jovem ainda, né? Tem um recomeço pela frente e que Deus te abençoe, que você encontre um dia uma pessoa especial para você colocar na tua vida, na vida da Sara, né? Eu conheço um pouco a tua família, sua família é linda, parabéns pela tua família e obrigado por você ter vindo. Gente, um beijo e até o próximo episódio. Saúde para todos nós, Saúde. que é o mais Saúde. importante.